Comprei uma casa em segredo, até ver minha mãe mostrando e oferecendo ela para meu irmão, e a esposa dele dizendo que eles precisavam mais. Nunca planejei mantê-la em segredo, mas quando ninguém pergunta sobre sua vida, o silêncio se torna um hábito. Foi assim que começou, um silêncio. Depois se tornou minha, toda minha. Comprei a casa com o dinheiro que estava guardando silenciosamente há anos, além da herança da minha avó que mantive intocada em uma conta separada. Enquanto meus irmãos aceitavam ajuda como se fosse um direito de nascença, eu trabalhava até tarde limpando dentes e passava os fins de semana fotografando casamentos, formaturas, famílias que eu não conhecia. Economizei ao máximo. Aprendi a fazer arroz de dezê maneiras diferentes. Disse não a tudo que era divertido. Indulgente, espontâneo. Não havia uma rede de segurança esperando por mim. Apenas disciplina, exaustão e o pensamento silencioso. Talvez, um dia, isso compense. A casa não era glamurosa. Era um pequeno bangalô de 2 quartos em um bairro antigo, com escadas rangendo e papel de parede de outra década. Mas no momento em que a vi, eu soube. Não era sobre a casa em si. Era o que ela representava. Algo que construí sozinha. Algo que ninguém me deu. Não contei à minha família. Não porque queria vingança ou poder, mas porque já sabia como seria. Minha mãe franziria a testa e perguntaria: sozinha? Meu irmão riria como se fosse bonitinho. Meu pai acenaria como se eu tivesse feito algo tolerável, mas nada impressionante. Eles sempre me viam como aquela que não precisava de muito. A quieta. A que se vira. É isso que as pessoas fazem quando você não pede ajuda. Assumem que você não precisa de nada. Por um tempo, manter segredo pareceu segurança. Dormi em um colchão no chão, cercada por caixas e latas de tinta. Consertei o vazamento debaixo da pia da cozinha sozinha depois de assistir 6 tutoriais. Pintei cada cômodo devagar, cuidadosamente. Escolhi iluminação suave, tons de madeira quente. Tudo que toquei parecia uma pequena rebelião. Não havia ninguém para criticar minhas escolhas. Ninguém para perguntar por que pintei o quarto de verde-oliva escuro. Ninguém para sugerir que eu me livrasse do espelho antigo descombinado. Ninguém para me lembrar que eu estava ainda solteira, como se fosse um problema a ser resolvido. Pela primeira vez, tinha um espaço que refletia a mim, não o que outros esperavam de mim. Ainda tinha meu apartamento perto do trabalho, o que me dava uma desculpa para não dizer nada. Disse aos meus colegas de trabalho que estava ajudando uma amiga a reformar uma casa. Era parcialmente verdade. A amiga era eu. A casa era minha. Meu segredo. Cada momento livre que tinha, estava lá. Mesmo quando não estava pintando ou consertando algo, sentava nos degraus dos fundos com chá e observava as folhas caírem, deixando o silêncio me lembrar de que não tinha fracassado. Não realmente. Tinha sobrevivido. Tinha conseguido. E mesmo que ninguém batesse palmas para mim, eu podia bater palmas para mim mesma. Quando meu senhorio mencionou assaltos no bairro, decidi instalar um sistema básico de segurança com câmeras ao redor da propriedade. Não era paranoia, apenas proteção prática para meu investimento. Disse a mim mesma. Talvez um dia eu os convidaria a todos, faria um jantar, revelaria tudo, deixaria a surpresa deles preencher o espaço. Talvez me vissem de forma diferente, talvez não. Mas pelo menos poderia dizer, eu fiz isso. Esse dia nunca chegou. 6 semanas se passaram. Continuei trabalhando nos 2 empregos, equilibrando meu apartamento e minha casa como vidas paralelas. Minha mãe ligava ocasionalmente, geralmente para falar sobre o último movimento comercial do meu irmão, ou o drama da minha irmã. Quando perguntava onde eu tinha estado ultimamente, eu dizia, ocupada com o trabalho. Ela não perguntava com o que mais eu estava ocupada. Continuei esperando por um momento que parecesse certo, mas nunca apareceu. Então, em uma quinta-feira cinzenta, tudo mudou. Era uma tarde normal. Tinha acabado de terminar com um paciente, um adolescente que mal falava, e estava revisando gráficos de esterilização no escritório dos fundos quando meu telefone vibrou. Olhei para baixo, esperando um lembrete do calendário. Movimento detectado. Porta da frente. Pausei. Toquei no alerta. O vídeo abriu. Franzi a testa. Minha mãe estava na minha porta da frente, com uma chave. Ela não estava sozinha. A esposa do meu irmão estava atrás dela, segurando uma sacola reutilizável de compras. E atrás delas, uma terceira mulher. Alguém que eu não reconhecia. Loira, vestida em casual executivo, segurando uma pasta. Assisti, congelada. Minha mãe destrancou a porta como se tivesse feito isso 100 vezes. Entraram, rindo, conversando. A estranha se virou e disse algo que não conseguia entender. E minha mãe gesticulou grandiosamente em direção à sala. Levou 1 minuto inteiro antes de perceber o que estava acontecendo. Ela estava dando a eles um tour. Da minha casa. Com minha chave. Sem minha permissão. Meu peito se apertou. Minha pele formigou. De repente, me lembrei. 3 semanas atrás, quando tive gripe e não conseguia dirigir até o pronto-socorro, tinha ligado para minha mãe. Ela me levou, ficou enquanto me tratavam, depois me levou para casa no apartamento.
Estava tão confusa pela febre que quando ela ofereceu pegar minhas chaves da casa, só no caso de você precisar de algo buscado, mal registrei entregando a ela. Nunca pedi de volta. Baixei o volume e assisti. O vídeo travando ligeiramente enquanto se moviam de cômodo em cômodo. Minha casa. Minhas paredes. Meus móveis. Meu refúgio. Tinham entrado como se pertencesse a eles. Continuei assistindo. Caminharam pelo corredor como se estivessem fazendo compras. A voz da minha mãe flutuou pelo áudio. A luz natural neste cômodo é adorável de manhã. Ela abriu as cortinas que eu tinha acabado de ajustar na semana passada. Minha cunhada acenou. Murmurou algo. A estranha, que agora percebi que tinha que ser uma corretora, anotou observações em uma prancheta. Pararam na cozinha. Minha cozinha. Eu tinha lixado e tingido aqueles armários sozinha, substituindo as maçanetas uma por uma depois do trabalho. Escolhendo um acabamento em latão quente porque me lembrava da pequena lanchonete onde costumava comer panquecas depois de turnos longos. Minha mãe se apoiou no balcão, completamente à vontade, apontando para o piso de madeira original, como se ela tivesse pagado por ele. Quanto mais assistia, mais fria me sentia. Não gritei. Não berrei. Não liguei para ninguém. Apenas olhei para meu telefone, respirando pelo nariz, tentando não tremer. Quando chegaram ao segundo quarto, aquele que estava planejando transformar em um pequeno estúdio para a edição de fotos, a corretora gesticulou para as paredes, falando claramente. Com uma demão de tinta fresca e talvez persianas atualizadas, isso poderia ser um berçário perfeito. Berçário. Essa palavra atingiu como um tapa. Encerrei a transmissão. Minha mão ficou fechada ao redor do telefone muito depois da tela escurecer. De volta à clínica, as luzes fluorescentes zumbiam. Alguém gritou meu nome da recepção. Não respondi. Estava sentada ereta, perfeitamente imóvel, mas tudo dentro de mim tinha tombado de lado. Disse ao meu chefe que tinha enxaqueca. Não sei como cheguei ao estacionamento sem desmoronar. Sentei no meu carro, motor desligado, punhos descansando no volante, sentindo o tipo de quietude que vem logo antes de uma tempestade. Não a raiva dramática e cinematográfica que pensei que a traição pareceria. Apenas uma devastação silenciosa. Eles nem pensaram em perguntar. Nem minha mãe, nem meu irmão, nem sua esposa. A ideia de que alguém tinha entrado no meu espaço, que alguém tinha caminhado pelo meu chão, aberto minhas gavetas, respirado o cheiro do meu sabonete sem permissão, fez minha pele parecer estranha. Quando cheguei lá, tinham ido embora. Tudo parecia exatamente como tinha deixado, mas não se sentia o mesmo. Fiquei na porta, olhando para o capacho gasto, me perguntando há quanto tempo tinham planejado isso. Quantas vezes ela pretendia voltar? Ela estava esperando o momento certo para me contar seu plano? Passei por cada cômodo, um por um, como se estivesse procurando provas. Uma almofada fora do lugar. Uma gaveta ligeiramente aberta. Um copo ausente. Nada estava obviamente perturbado, mas tudo se sentia tocado, violado. Como se alguém tivesse fingido ser eu enquanto eu não estava olhando. Na sala, avistei algo no console perto da janela. Um pedaço de papel, dobrado cuidadosamente pela metade. Peguei. Era a letra da minha mãe. Inclinada, proposital. Escrita em caneta azul no verso de um recibo de supermercado. Este lugar é grande demais para você. Pense no que é realmente prático. Você entenderá um dia. Sem saudação. Sem assinatura. Sem pedido de desculpas. Apenas isso. Minha garganta se apertou. Fiquei lá com o bilhete na mão e percebi que ela não via como o meu. Nenhum deles via. Nos olhos deles, eu estava apenas emprestando tempo, segurando algo até alguém mais merecedor. Alguém com um marido, talvez um bebê, poder assumir. Dormi no meu apartamento naquela noite. Não porque era mais perto do trabalho, porque não conseguia suportar estar dentro de paredes que tinham sido invadidas. Na manhã seguinte, pulei meu turno usual na clínica e dirigi direto para a casa. Estacionei do outro lado da rua, observando. Não sei o que esperava. Alguém saindo com uma mala? Uma placa no gramado? Nada aconteceu. Apenas silêncio. Mandei mensagem para minha mãe. Apenas 4 palavras. Preciso da minha chave de volta. Ela respondeu 20 minutos depois. Ainda tenho desde quando você estava doente. Você não deveria estar lá sozinha tanto assim. Estamos apenas cuidando de você. Cuidando de mim. Não respondi. Não conseguia. Sentei no chão, pernas puxadas contra o peito, e olhei para a parede em branco que ainda não tinha decidido como decorar. Tinham sido tantos momentos que quis compartilhar com alguém. Como me senti orgulhosa na primeira vez que consertei uma torneira vazando. Como a cozinha ficava bonita ao entardecer. Como o quarto era suave quando chovia. Mas não assim. Não como uma transação. Não como um presente a ser reatribuído. Mais tarde, naquela noite, verifiquei o histórico das câmeras. Havia uma outra entrada que não tinha visto. De apenas 4 dias antes. Minha mãe sozinha, caminhando por aí com uma fita métrica. Minha casa tinha sido uma sala de exposição. Um segredo que ela usou para sua própria história. Talvez pensasse que eu não notaria. Ou talvez contasse comigo não dizendo nada. Como sempre, não disse.
Mas não estava mais quieta. Não esperei muito. Na manhã seguinte, sentei na mesa da cozinha do meu apartamento com o bilhete ainda dobrado no meu bolso. Meu telefone estava no viva voz, a tela iluminada com o nome dela. Tocou 2 vezes antes dela atender. Você está acordada cedo, disse. Sua voz leve, como se estivéssemos escolhendo um local para brunch. Vi a filmagem das câmeras, disse secamente. Houve uma pausa. Não longa. Apenas o suficiente para ela decidir como jogaria. Ah, disse. Imaginei que você poderia... Eventualmente. Você usou uma chave que dei para uma emergência. Entrou na minha casa sem permissão. Trouxe pessoas com você. E deixou um bilhete. Um suspiro. O tipo que sempre vinha logo antes das culpas. Você está tornando isso maior do que é. Não. Você tornou maior no segundo que pisou lá dentro. Só fui porque seu irmão e sua esposa estão passando por um momento difícil. Pensei que poderia ajudar a ver o que tem por aí. E aquele lugar é adorável. Mas é demais para apenas uma pessoa, você não acha? Lá estava. A tese. A frase que resumia cada dispensa sutil que engoli por anos. Não é demais para mim, disse. Eu comprei. Eu conquistei. Eu moro lá. Outra pausa. Imaginei-a sentada no balcão da cozinha, provavelmente ainda de roupão, café pela metade, não entendendo por que eu estava chateada. Ou fingindo não entender. Sei que você trabalhou duro, disse, como se estivesse me dando tapinhas na cabeça pelo telefone. Mas não é só sobre isso. Casas são feitas para famílias. É muito espaço, muita responsabilidade. Você nem está lá em tempo integral. E com sua agenda? Cortei-a. Você não decide o que posso lhe dar. Não estou decidindo. Estou me preocupando. Não. Você está controlando. Ela inspirou bruscamente, claramente ofendida. Não fale comigo assim. Então pare de me tratar como se eu tivesse 10 anos. Ela riu, mas foi tenso, defensivo. Sou sua mãe. Sempre me importarei com o que é melhor para você. Se importar não envolve se esgueirar para ir na casa de alguém e mostrá-la para uma corretora. Agora seu tom mudou. Ela não é corretora. Ela é uma amiga. Trabalha com cenografia. Só queria uma opinião. Você queria uma opinião sobre como dar algo que não pertence a você. Estava apenas olhando. Nada foi decidido. Você está perdendo o ponto, disse, minha voz subindo. Você não deveria estar lá. De jeito nenhum. Ela está grávida, disse minha mãe. Como se isso desculpasse tudo. Pisquei. O quê? A esposa do seu irmão. Eles não contaram a ninguém ainda. Não deveria ter dito. Mas estão desesperados. O apartamento deles é apertado e o negócio dele não está indo bem. Esta casa poderia ser um verdadeiro passo à frente para eles. Encarei a parede, tentando processar o peso do que ela acabara de deixar cair como se fosse conversa sobre o tempo. Então você entrou na minha casa e imaginou um futuro onde eu apenas a entrego. Não é sobre tirar algo de você. Então é sobre o quê? Ela ficou quieta. E então, suavemente. Você está sozinha. Não tem parceiro, nem filhos. Trabalha demais. Pensei talvez você visse que isso não é prático a longo prazo. Que não tem que ser seu para sempre. Pressionei meu polegar contra o canto da mesa, me concentrando. Deixe-me dizer isso claramente, disse. Aquela casa é minha. Paguei por ela. Cada prego, cada azulejo, cada pedacinho de tinta descascada. Não é temporária. Não é transitória. Não está esperando para ser entregue para alguém que você acha mais merecedor. Você está sendo dramática. Não. Estou sendo firme. Você está jogando fora sua família por causa de uma casa. Não, disse. Você está ameaçando me jogar fora porque finalmente reivindiquei algo meu. A linha ficou silenciosa por vários segundos. Então ela falou, baixo e cortante. Você sempre foi difícil. Quase ri. Não, sempre fui quieta. É diferente. Espero que possa viver com essa escolha. Estive vivendo com suas escolhas a vida toda. Acho que ficarei bem. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo. Mas me senti estranhamente calma. O tipo de calma que só vem depois de uma tempestade que você não começou, mas terminou. Esperava uma explosão depois. Mensagens, ligações, acusações. Mas não houve nada. Horas se passaram. Depois um dia, depois 2. Nem mesmo meu irmão entrou em contato. Por um momento, me perguntei se tinha ido longe demais. Se deveria ter sido mais suave. Mas então imaginei minha mãe, parada no meu corredor com uma estranha, sorrindo como se fosse dona do lugar, como se eu fosse apenas alguém que atrapalhava. Não. Aquela porta precisava ser fechada. Desta vez, por mim. Marquei o chaveiro na manhã seguinte. Não houve hesitação, nem pensamentos duplos. Nem esperei o fim de semana. Liguei dos fundos da clínica dentária durante o almoço, mastigando uma barra de proteína enquanto segurava o telefone entre o ombro e a orelha. A mulher na linha disse que poderia ter alguém lá ao meio-dia do dia seguinte. Disse que tiraria folga do trabalho. Foi a ligação mais satisfatória que fiz em meses. Cheguei cedo. O chaveiro era um homem com mãos calejadas e uma voz como cascalho.
Não fez perguntas. Apenas acenou quando disse: troca completa. Todas as fechaduras externas. Observei-o trabalhar, ficando a alguns metros de distância como se fosse um procedimento médico. Como se ficar perto pudesse tornar mais final. Mais meu. Quando me entregou as chaves novas, segurei-as como algo sagrado. Só você com cópias? Perguntou. Sim, disse. Só eu. Naquela noite, dormi na casa novamente. Colchão no chão, cercada por sombras suaves e silêncio. Mas desta vez, o silêncio não parecia tão vulnerável. Parecia conquistado. Não ouvi de ninguém por 4 dias. Nem mensagens, nem correios de voz, nem pedidos de desculpas constrangedores, disfarçados de verificações. Apenas a ausência que aparentemente tinha provocado ao ousar dizer não. Doía, claro que doía. Mas sob a dor havia algo sólido. Pela primeira vez, o silêncio parecia meu. No 5º dia, um carro entrou na garagem. Estava na cozinha desempacotando compras, ouvindo um podcast sobre roubo de arte, quando a notificação soou. Movimento detectado. Garagem. Larguei o saco de espinafre e caminhei lentamente até a janela. Era ela. Não bateu imediatamente. Primeiro ficou na varanda, encarando a porta da frente como se esperasse que abrisse sozinha. Sua bolsa estava pendurada em um ombro, sua boca franzida naquela expressão neutra que usava quando estava segurando uma palestra. Então tentou a maçaneta. Quando não se mexeu, seu rosto mudou. Bateu uma vez. Forte. Depois novamente. Mais alto. Caminhei em direção à porta, coração batendo forte. Não abri. Falei através da madeira. Você não tem mais chave. Uma pausa. Imaginei, disse. Sua voz estava plana, ilegível. Esperei. Só queria conversar. Estamos conversando. Através do pequeno painel de vidro ao lado da porta, via mudar o peso de posição. Parecia menor de alguma forma. Menos certa. Talvez fosse a barreira. Ou talvez fosse só a primeira vez que me recusei a facilitar. Sei que você está brava, disse. Não estou brava. Terminei de ficar quieta. Outro silêncio. Só sempre quis ajudar. Não. Você queria controle. Isso não é justo. Não está em debate. Pude ouvir ela inspirar. Então falar com aquele tom cuidadosamente controlado que usava durante reuniões de pais e consultas médicas. Seu irmão e sua esposa estão passando por algo difícil. Você não conhece todo o quadro. E nunca conhecerei se as pessoas continuarem tomando decisões pelas minhas costas. Ela chegou mais perto. Observei sua mão pairar sobre o batente da porta como se quisesse tocá-lo. Te criei para ser prática. Não, disse. Você me criou para ser útil. Para me adaptar. Para esperar menos. Praticidade foi apenas a desculpa. Isso não é verdade. Então por que é tão difícil para você me deixar ter algo? Ela não respondeu. Por que te incomoda que eu seja dona deste lugar? Que eu esteja bem sem ajuda? Que eu não precisei de permissão? Sua voz rachou, apenas ligeiramente. Porque não quero que você acabe sozinha. Ri, cortante e seco. Você já garantiu que eu estivesse. Não disse isso para machucá-la. Disse porque era verdade. Cada jantar em família onde minhas conquistas foram ignoradas. Cada vez que a crise de outra pessoa se tornou mais importante que meu progresso. Cada suposição de que eu não precisava de ajuda porque não estava desmoronando alto o suficiente. Ela pressionou a mão contra a porta. Você acha que não te vejo, mas eu vejo. Tarde demais. Uma longa pausa passou. Então ela disse, isso é um erro. Você vai se arrepender de afastar as pessoas. Não, disse baixinho. Do que me arrependo é de ter deixado você entrar. Me afastei da porta. Não esperei por uma resposta. 1 minuto depois, ouvi o carro sair da garagem. Não chorei. Não tremi. Terminei de guardar as compras, sentei na mesa da cozinha e deixei o silêncio preencher o espaço novamente. Só que desta vez estava protegido. Era meu. O silêncio se estendeu mais do que pensei que faria. No começo, pareceu paz. Continuei esperando por outra batida, outro correio de voz, outra demanda disfarçada de preocupação. Mas os dias passaram silenciosamente. Nenhuma mensagem da minha mãe. Nenhuma visita não anunciada. Apenas silêncio. E então, lentamente, as mensagens superficiais começaram. Meu irmão enviou a primeira, 2 semanas depois. Oi, mãe ainda está bem chateada. Talvez entre em contato? Alguns dias depois, outra. Sem julgamentos. Só dizendo, isso não vale a pena explodir a família por causa disso. Pense sobre isso. Não respondi. Então minha irmã apareceu com uma captura de tela de uma caçarola que tinha feito, sentindo falta dos jantares em família. Vamos apenas seguir em frente? Cada mensagem era como uma pedra jogada contra uma janela que eu acabara de lacrar. Não o suficiente para quebrar algo. Apenas o suficiente para me lembrar que ainda estavam do lado de fora, esperando que eu voltasse rastejando pelas rachaduras. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém disse. Isso foi errado da parte dela. Ninguém se perguntou por que me senti tão encurralada. Eles só queriam que eu desfizesse a bagunça que não criei. Então permaneci quieta.
Na casa, me encontrei esfregando rodapés que não precisavam ser esfregados, reorganizando as gavetas da cozinha, dobrando e redobrando toalhas. Substituí a campainha. Instalei cortinas blackout no quarto. Encomendei molduras para fotos que tinha tirado, mas nunca imprimido. Pendurei-as no corredor, nascer do sol, ruas nebulosas, gatos vadios, imagens que pareciam prova de uma vida que construí sem aplausos. Alguns dias me senti orgulhosa. Outros me senti como uma estranha em minha própria pele. Porque a verdade é, mesmo quando você escolhe distância, não significa que você para de querer ser escolhida. Ainda acordava pensando que deveria checar meu telefone por alguma mensagem real. Um reconhecimento. Um sinal de que alguém naquela casa se lembrava de quem eu era fora do papel que sempre representei. Mas tudo o que recebi foram lembretes educados para voltar à linha. Meus dias estavam cheios. Trabalho na clínica, editando fotos até tarde. Recados, projetos da casa. Mas o silêncio no meio parecia mais cortante agora. Nunca fui alguém que precisasse de multidão. Gostava de quietude. Mas essa quietude não era suave. Ecoava. Às vezes me pegava ensaiando conversas em voz alta, imaginando o que diria se eles realmente pedissem desculpas. O que diria se não pedissem? O que faria se minha mãe aparecesse de novo? Nunca cheguei a algo satisfatório. Uma noite, depois de um longo dia fotografando um casal que não conseguia parar de brigar entre as poses, cheguei em casa e fiquei na sala por muito tempo sem acender as luzes. A casa estava silenciosa, escura, familiar, e pela primeira vez se sentia pesada. Sentei no sofá e tentei lembrar a última vez que tinha rido com alguém neste cômodo. A última vez que alguém sentou na minha frente apenas para conversar. Não para pegar. Não para consertar. Apenas para estar lá. O pensamento se abateu sobre mim, lento e sufocante. Não era que me arrependesse do que tinha feito. Não me arrependia. Mas estar certa não te impede de se sentir sozinha. Naquela noite, dormi com a luz do corredor acesa. Apenas uma lâmpada. Uma pequena resistência contra a escuridão. De manhã, fiz café forte, vesti um moletom e levei minha câmera para o quintal. O canteiro do jardim estava meio preparado. Terra revirada, mas ainda sem plantas. Ajoelhei e comecei a remover ervas daninhas à mão. Uma por uma, dedos frios no ar matinal. Não era sobre as ervas daninhas. Era sobre tomar controle do que podia. A casa tinha se tornado meu espelho, forte, inacabada, marcada pelo esforço. Mas até espelhos precisam de luz para refletir alguma coisa. Estava começando a perceber que não podia fazer tudo em isolamento. Não para sempre. Mas também não queria conexão falsa. Se alguém fosse pisar nesta casa novamente, teria que ser alguém que me visse. Não alguém que olhasse além de mim para imaginar pelo que eu poderia ser trocada. As mensagens dos meus irmãos pararam depois que não respondi por uma semana. Não senti falta delas, exatamente. Senti falta do que poderiam ter sido. Do que nós poderíamos ter sido. Se eles alguma vez realmente tivessem feito espaço para eu ser mais do que aquela que fica quieta, que se conforma, que desaparece quando conveniente. Comecei a dormir tempo integral na casa depois que meu aluguel terminou. Uma noite, quando me sentei nos degraus dos fundos tomando chá, o ar ficou fresco e cortante. Olhei para cima e observei o céu mudar. A lua estava quase cheia. Sussurrei na escuridão. Você não é louca por querer mais. Pareceu estranho no começo. Depois firme. Disse novamente mais alto desta vez. Você não é louca por querer mais. E pela primeira vez, o silêncio que respondeu não doeu. Concordou. Ela apareceu numa quinta-feira, 3 semanas depois, sem avisar, segurando uma sacola de supermercado em um braço e uma garrafa de vinho tinto no outro. Abri a porta ainda usando minhas luvas de limpeza, um AirPod no ouvido, música zumbindo baixinho no meu ouvido direito. Pisquei para ela. Você não mandou mensagem, disse. Ela ergueu uma sobrancelha. Você não respondeu uma mensagem em quase um mês. Imaginei que tivesse esquecido como portas funcionam. Não esqueci. Ela levantou a sacola. Trouxe comida. Não adiantava discutir. Ela passou por mim como se fosse dona do lugar, que era a coisa mais próxima ao conforto que eu tinha ultimamente. Fechei a porta atrás dela e tirei as luvas. Na cozinha, ela começou a desempacotar. Biscoitos, queijo macio, uvas, um recipiente de algo quente que cheirava a alho assado. Encostei no balcão, braços cruzados, observando-a. Então, disse cortando o lacre da garrafa de vinho, quer me contar o que está acontecendo? Ou devemos comer primeiro e fingir que você está totalmente bem? Estou bem. Ela me deu um olhar. Por favor. Te conheço desde antes de você saber o que é corretivo. Você não está bem. Suspirei. Passei a mão pelo cabelo e peguei 2 copos. Sentamos na mesinha perto da janela, aquela que lixei e tingi sozinha. As pernas ainda um pouco desniveladas. Ela serviu o vinho, empurrou um guardanapo em minha direção e esperou. Contei a eles. Finalmente disse. Sobre a casa. Meio que. Ela pôs uma uva na boca. Defina meio que. Eles descobriram.
Minha mãe se deixou entrar. Deu um tour. Deixou um bilhete me dizendo para pensar de forma prática. Seus olhos se arregalaram. Espera. Ela entrou? Como ela tinha chave? Dei a ela quando estava doente no mês passado. Esqueci de pedir de volta. Ela bateu o copo na mesa mais forte do que necessário. Isso é insano. Eu sei. E então o quê? Confrontei ela. Disse que a casa era demais para alguém solteira. Estava mostrando para meu irmão e sua esposa. Eles estão esperando. Seu rosto se contorceu. Então ela estava apenas reaproveitando sua vida? Acenei. Exatamente. Ela se recostou na cadeira, me encarando como se eu fosse um quebra-cabeça não resolvido. E o que você fez? Troquei as fechaduras, parei de responder. Disse que ela cruzou uma linha. Isso não é apenas uma linha, disse. É todo o seu limite quebrado com um pé de cabra. Deixei o silêncio se estabelecer entre nós, quebrado apenas pelo fraco rangido das paredes e o tic-tac do relógio acima da pia. Você se arrepende? Ela perguntou baixinho. Do quê? Da casa? Não, de enfrentá-los. Tomei um gole de vinho e encarei o veio da madeira na mesa. Às vezes me pergunto se valeu a pena o silêncio. Mas então lembro como ela parecia quando caminhou pela minha porta como se fosse dela. E sei que não podia ficar quieta desta vez. Ela acenou lentamente. Você não deveria ter que ficar. Mas fiquei. Por anos. E eles gostavam assim. Ela rasgou um pedaço de pão e mergulhou no recipiente. Entendo. Realmente. Mas é isso? É isso que você queria? Uma casa que ninguém visita? Uma família que não fala com você a menos que se desculpe? É o que eu precisava. Estava cansada de encolher para dar espaço para todos os outros. Ela encontrou meus olhos. E agora que você se expandiu, há espaço para mais alguém? A pergunta me atingiu mais forte do que esperava. Engoli. Não sei. Ela inclinou a cabeça. Você não precisa ser invisível ou intocável. Há espaço no meio. Não sei se eles merecem esse espaço. Provavelmente não merecem, disse, sem perder uma batida. Mas você merece. Você merece conexão. Conexão real. Não o tipo que vem com condições ou chaves feitas pelas suas costas. Olhei ao redor da cozinha. A iluminação que escolhi, as paredes que pintei, o silêncio que cursei tão cuidadosamente. Queria que isso fosse meu, disse, sem precisar da permissão de ninguém. É seu, disse. Mas propriedade não significa isolamento. Não respondi. Terminamos de comer em silêncio, não desconfortável, apenas cheio de pensamentos. Depois nos mudamos para o sofá. Ela enrolou as pernas embaixo de si, tomando o resto do vinho. Sentei ao lado dela. Pés no tapete, mãos descansando nos joelhos. Você é forte, disse gentilmente. Mas não precisa estar sozinha para provar isso. Fechei os olhos. Só não sei como ficar no meio. Sempre foi ou ficar quieta e aceita, ou falar e ser excluída. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Talvez este seja o início de algo diferente. Algo onde você decide quem entra e quem não entra. Naquela noite, depois que ela saiu, sentei perto da porta da frente por muito tempo. Não verifiquei as câmeras. Não verifiquei meu telefone. Apenas escutei o silêncio e me perguntei. Se eu deixasse alguém entrar novamente, reconheceria o som do verdadeiro pertencimento? Não tinha certeza, mas pela primeira vez queria descobrir. Ela me mandou mensagem numa segunda-feira, 5 semanas depois da última visita da minha mãe. Apenas uma mensagem curta. Podemos conversar? Só você e eu. Por favor. Encarei a tela por 1 minuto inteiro. Não tinha ouvido dela desde o último jantar em grupo, semanas antes do incidente da casa. Ela tinha ficado quieta durante toda a confusão. Sem mensagens. Sem defesas. Sem acusações. Apenas silêncio. Agora isso. Pensei em ignorar. Em deixar a conversa morrer antes de começar. Mas algo na formulação, só você e eu, soou diferente. Respondi. Amanhã, 5 horas, na casa. Ela apareceu bem na hora. Não usava maquiagem. Sem cabelo perfeito. Sem roupa planejada. Apenas jeans, tênis e um suéter cinza solto que a fazia parecer menor que o usual. Abri a porta antes que batesse. Oi? Disse cuidadosamente. Me afastei e deixei ela entrar. Ela caminhou devagar, olhando ao redor como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Gesticulei em direção à cozinha e ela me seguiu. Ofereci chá. Ela acenou. Sentamos. Por um momento, nenhuma de nós falou. Ela olhou para suas mãos, mexendo nas mangas do suéter. Esperei. Finalmente respirou fundo. Não sabia que ela ia fazer aquilo. Disse baixinho. Trazer alguém. A mulher da cenografia. Não respondi. Ela continuou. Pedi ajuda a ela, essa parte é verdade. Mas não. Não assim. Nunca pedi para ela pegar sua casa. Olhei para ela. Seu rosto estava pálido, olhos cansados. Não performático. Apenas cru. Você pediu ajuda com o quê? Disse. Ela hesitou. Depois se inclinou para a frente, cotovelos na mesa. Não estamos indo tão bem quanto parece. Disse. O negócio do seu irmão não está estável. Ele aceitou alguns clientes que não pagaram.
Estamos atrasados no aluguel há meses. Pisquei. Ela passou o cabelo atrás da orelha. Não queria pedir a ninguém. Ele não pediria. O orgulho dele? Sim, disse mais amargamente do que pretendia. Isso soa familiar. Pensei que talvez ela pudesse assinar como avalista algo, ou nos ajudar a refinanciar. Mas em vez disso, ela começou a empurrar essa ideia. Sobre o seu lugar. Sobre como era casa demais para você. Sobre como seria mais útil para uma família. Aquela palavra. De novo. Ela fez soar como se você não se importasse. Acrescentou suavemente. Bufei. Claro que fez. Não sabia que ela tinha pegado sua chave. Não sabia que estava mostrando como se já estivesse decidido. Me recostei na cadeira, pressionando as pontas dos dedos para manter minha voz nivelada. Então você está dizendo que foi ideia dela. Estou dizendo que desandou. E eu não parei. Essa admissão teve peso. Sentamos em silêncio. Meu chá esfriou. Queria ter vindo antes, disse. Mas não sabia o que dizer. Não queria mentir. E não queria defender o que ela fez. Mas também não podia apenas deixar você pensar que eu estava bem com isso. Você estava? Perguntei. Seus olhos encontraram os meus. Não. Estudei seu rosto. Pensei sobre todos os anos que a observei deslizar para dentro da família, como uma peça de quebra-cabeça. Como minha mãe a elogiava. Como meu irmão era sempre o brilhante. Passei anos assumindo que viviam em um mundo de respostas limpas e escolhas fáceis. E agora aqui estava ela. Frágil, bagunçada, humana. Por que não me perguntou diretamente? Perguntei. Ela deu um sorriso fraco. Por que assumi que você diria não? Provavelmente teria dito. Eu sei. Nós duas rimos, apenas uma vez. Um suspiro curto e surpreso de ironia. Não estou brava com você, disse depois de uma pausa. Mas não vou fingir que não doeu. Não espero que finja, disse. Só queria parar de fingir que tudo estava bem. O sol estava descendo lá fora. Faixas de laranja cortando o chão. A casa se sentia quieta novamente. Mas não vazia. Ela se levantou devagar. Não voltarei a menos que você me convide. Falo sério. Acenei. Na porta, ela se virou. Ele está envergonhado, disse. Não vai admitir. Mas está. Sobre o negócio. Sobre não conseguir providenciar da forma que pensou que faria. Abri a porta para ela. Entendo vergonha, disse. Mas isso não justifica o que aconteceu. Não, concordou. Não justifica. Ela saiu. Depois parou. Para o que vale, disse. Sua casa é linda. Desta vez acreditei nela. E quando fechei a porta, não senti como se estivesse a excluindo. Senti como se estivesse fechando algo que finalmente tinha um fim. Naquela noite, não consegui dormir. A casa estava quieta, mas não do jeito tranquilizante que aprendi a amar. Parecia tensa, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Minha conversa com ela continuava ecoando. Sua voz suave, seus olhos evitando os meus. A forma como disse. Ele está envergonhado. Sentei no sofá muito depois da meia-noite, tomando chá frio e pensando nele. Meu irmão. Aquele que sempre soube exatamente como se mover pelo mundo de uma forma que eu não sabia. Charmoso. Barulhento quando lhe convinha. Quieto quando não convinha. Aquele que nunca teve que pedir 2 vezes por qualquer coisa. Aquele que, de alguma forma, sempre tinha mais espaço que o resto de nós. Percebi algo naquela noite. Passei tanto tempo ressentindo como facilmente ele recebia coisas que nunca parei para me perguntar o que ele poderia estar escondendo atrás dessa facilidade. Isso não tornava o que aconteceu certo, mas tornava mais difícil transformá-lo em vilão. Ainda assim, isso não significava que queria perdoar. Apenas significava que não podia mais ignorar a nuance. Na manhã seguinte, caminhei para o segundo quarto, meu quase estúdio, e fiquei no meio do chão. A luz pálida era suave e uniforme, exatamente como imaginei quando primeiro pintei as paredes. Encarei o espaço, pensando sobre como cheguei perto de perdê-lo sem nem perceber. Eles nunca me viram como permanente. Isso que doía. Não apenas que quisessem a casa, mas que pensaram que eu me afastaria. Que silenciosamente me mudaria como sempre me afastei. Do conflito, da atenção, da herança. E minha mãe, meu Deus, me atingiu então, de uma forma que não tinha antes. Ela provavelmente pensou que estava ajudando. Torto como era, ela não achou que estava roubando. Achou que estava corrigindo um erro. Uma casa em meu nome parecia um deslocamento de recursos para ela. Algo não natural. Algo a ser consertado, antes que saísse de controle. Sentei no chão e me apoiei na parede. Joelhos puxados para cima, testa descansando nos braços. Esta era a parte de que ninguém fala quando dizem que limites são empoderadores. A parte onde você finalmente consegue o que quer. E então percebe quanto perdeu pelo caminho. A casa estava segura agora. Tinha-a protegido. Trancado. Mas não tinha me preparado para o vazio que veio depois de reivindicá-la. Os próximos dias passaram devagar. Minhas rotinas permaneceram intactas. Trabalho, edições, recados, projetos.
mas me movi através delas como se outra pessoa estivesse dirigindo. Não triste exatamente, mas desligada. A ideia veio silenciosamente no meio de uma terça-feira. Estava enxaguando pratos quando me atingiu. Não um raio, não uma grande epifania. Apenas um pensamento silencioso e medido. E se eu os convidasse aqui? Não para me render. Não para suavizar as coisas, mas para definir os termos. Meus termos. A casa tinha se tornado um símbolo de tudo pelo que lutei. Autonomia, respeito, espaço. E ainda assim passei as últimas semanas defendendo-a atrás de portas trancadas. Não a tinha aberto com orgulho. Me escondi nela. A protegi. Me protegi. Mas talvez fosse hora de reivindicá-la de outra forma. Não queria me reconciliar por questão de performance. Não queria ouvir desculpas vestidas de afeição. Queria honestidade, clareza. Talvez até o começo de algo diferente. Ou talvez apenas encerramento. Naquela noite redigi a mensagem. Simples. Sem teatralidades. Estou fazendo jantar domingo, na casa. Se quiserem vir, estão convidados. Venham como estão. Enviei para minha mãe, meu irmão, minha irmã e, para minha própria surpresa, meu pai também. Depois virei o telefone de cabeça para baixo e me recusei a ficar obcecada com as respostas. Não demorou muito. Meu irmão foi o primeiro. Estaremos lá. Depois minha irmã. Você vai cozinhar? Posso trazer sobremesa? Até meu pai respondeu com um joinha. Essa era sua versão de disponibilidade emocional. Minha mãe não respondeu logo. Não esperava que respondesse. Mais tarde, no dia seguinte, ela enviou. Ok, obrigada. Sem emoji, sem elaboração. Foi suficiente. Passei sábado me preparando. Não obsessivamente. Apenas intencionalmente. Fiz uma lista de compras. Tirei a bagunça do corredor. Limpei as janelas. Pus a mesa com pratos descombinados e guardanapos de pano que encontrei em um brechó. Sem centros de mesa. Sem sorrisos falsos. Apenas comida e espaço. Cozinhei devagar no domingo. Legumes assados. Frango assado com ervas. Uma panela de lentilhas cozinhou no fogão, quente e rica com alho e tomilho. Fiz salada com erva doce raspada, porque gostei da forma como ficou na tigela. Não para eles. Para mim. Às 17h57, um carro parou. Respirei fundo e abri a porta antes que batessem. Meu irmão entrou primeiro, segurando uma garrafa de vinho. Sua esposa seguiu, olhando ao redor como se não tivesse visto o lugar à luz do dia. Minha irmã veio em seguida, usando muito perfume e carregando uma caixa de confeitaria com uma fita. Meu pai entrou silenciosamente, mãos nos bolsos do casaco. Minha mãe foi a última. Ela hesitou na soleira da porta. Encontrei seus olhos. Depois me afastei. Entre, disse. Calma. Uniforme. Ela entrou sem uma palavra. A casa se encheu lentamente. Sapatos perto da porta, casacos nos ganchos. Meu irmão vagou pela sala murmurando. Você fez tudo isso sozinha? Sua voz não carregava o tom usual. Minha irmã passou os dedos pelo peitoril da janela e disse. Esta cor de tinta é perfeita. Apenas acenei. Sentamos à mesa quando o sol desceu. A iluminação era suave, quente. Servi água em copos descombinados e passei os pratos. Sem discursos. Sem tensão. Ainda. Comemos. Meu irmão perguntou sobre a câmera nova que comprei. Minha irmã mostrou uma foto do bebê de uma amiga. Meu pai não disse nada, mas continuou pegando mais lentilhas. Até minha mãe comentou que o frango estava bem equilibrado, seja lá o que isso significasse. Não apressei. Pela primeira vez, não me senti como se estivesse recebendo para ganhar aprovação. Não estava encolhendo para encaixá-los no cômodo. Tinha construído este espaço, e agora eles estavam sentados dentro dele, nos meus termos. Depois do jantar, dei a eles um tour. Do tipo adequado. Este é o quarto de hóspedes, disse. As paredes levaram 3 demãos. Na cozinha, apontei para as prateleiras abertas. Pendurei essas sozinha, 2 vezes, na verdade. Da primeira vez não ficaram niveladas. Eles sorriram, acenaram. Ninguém interrompeu. Ninguém tentou me corrigir. No quarto, minha irmã sussurrou. Parece tão calmo aqui. É, disse. No fim do tour, voltamos para a sala. A esposa do meu irmão ofereceu ajuda com os pratos. Recusei. Queria fazer sozinha depois. No meu tempo. Ficaram por um tempo, mais do que esperava. Ninguém mencionou o incidente. Ninguém pediu desculpas. Mas havia uma mudança. Pequena. Inegável. Um reconhecimento suave no ar. Quando se levantaram para sair, minha mãe demorou perto da porta. Ela olhou para mim. Não através de mim. Sua expressão era ilegível. Mas sua voz estava baixa. Uniforme. Você fez algo lindo. Acenei. Obrigada. Ela abriu a boca como se fosse dizer mais. Mas então apenas apertou minha mão uma vez, levemente, e saiu. Fiquei na porta por um longo momento depois que fechou. Não porque estava insegura, mas porque não estava. Eles tinham vindo. Tinham visto. E eu permaneci inteira. Depois que todos saíram, limpei a cozinha devagar, metodicamente. Os pratos tilintaram suavemente na pia. O vinho que sobrou ficou aberto no balcão,
pegando a última luz da janela. Não tinha sido perfeito. Ninguém caiu de joelhos pedindo desculpas. Ninguém fez o discurso que às vezes imaginei. Aquele onde reconheciam cada momento em que fui ignorada. Cada suposição que fizeram sobre meu silêncio. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, eles tinham sido convidados no meu espaço em vez de eu ser visitante no deles. Tinham perguntado sobre minhas escolhas em vez de questioná-las. Tinham visto o que construí em vez de focar no que pensavam que me faltava. Era um começo. Talvez não o que sonhei, mas um com o qual podia trabalhar. A casa se sentia diferente depois. Ainda minha, mas não mais defensiva. Como se tivesse exalado. Nas semanas seguintes, as mensagens começaram novamente. Mas eram diferentes agora. Minha irmã enviou uma foto de um pôr-do-sol da varanda do apartamento dela. Me lembrou da iluminação da sua sala de jantar. Meu irmão encaminhou um artigo sobre tendências de fotografia para pequenos negócios. Pensei que você poderia achar interessante. Até minha mãe mandou mensagem. Uma vez. Como está o jardim? Gestos pequenos, nada dramático, mas consistentes de uma forma que parecia intencional em vez de obrigatória. Não respondi a cada mensagem imediatamente. Não estava performando gratidão ou correndo para reconstruir o que tinha sido quebrado. Mas também não ignorei. Estava aprendendo algo novo, que podia me envolver sem desaparecer, que podia estabelecer limites sem construir muros, que família podia ser algo em que participava em vez de algo que acontecia comigo. Levaria tempo, talvez muito tempo. Confiança não se reconstrói da noite para o dia, e padrões que levaram anos para se formar não se dissolvem com um único jantar. Mas pela primeira vez na vida, senti que tinha escolha em como esta história continuaria. E essa escolha era minha, nos meus termos, na minha casa, onde eu pertencia.